Uma linda e abençoada noite a cada um de vocês. Hoje, 17 de dezembro de 2024, por volta das 20 horas e 30 minutos. Eu estou aqui para gravar mais uma pérola da graça de Deus. Queridos, eu quero pedir a cada um de vocês que ainda não é inscrito no meu canal. O YouTube me informa que ainda tem 30% das pessoas que visualizam não são inscritas no meu canal. Eu queria te pedir, não custa nada, é gratuito, você não paga nada, é de graça. Se inscreva. E você que já é inscrito, divulgue nas suas redes sociais. Se você já faz isso, eu te agradeço. Se não faz, eu te agradeço também. Eu estou com 4.954 inscritos. Faltam 46 para 5.000. Me ajude a atingir essa marca antes do romper do ano. É o meu presente de Natal. Divulgue também, compartilhe, dê um like. Fazendo isto, o YouTube recomenda os meus vídeos a outras pessoas. Querido, hoje o tema é: os religiosos preferem viver antes da cruz, fazendo obras e debaixo de fardos e rudimentos. Eu quero ler em 1 Coríntios, na Epístola de Paulo, capítulo 1, versículo 23, que diz assim: mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Paulo fala isso aos irmãos ali em Corinto, quando ele alerta-os acerca das divisões que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto. E então ele tomou conhecimento que ali haviam contendas, dissensões entre os irmãos. Uns diziam que eram de Cristo, outros diziam que eram de Cefas e outros de Paulo. Cristo era o Nazareno, nascido de mulher, que veio para cumprir a lei e buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pedro era um dos 12 apóstolos que foi incumbido pelo Cristo Nazareno ir ao mundo de Israel e pregar o evangelho da circuncisão, e aquele que cresce seria um salvo, e aquele que não cresce seria um condenado. Salvo de quê? Da grande tribulação que estava por vir, e condenado à grande tribulação que estava por vir. E Paulo, o apóstolo da graça de Deus, que recebeu toda a revelação do Cristo ressuscitado. Paulo que fora perseguidor, Paulo que era zeloso pela lei, pois ele era judaizante, praticante do judaísmo. Agora, Paulo, salvo na mente, ele anuncia o Cristo ressurreto, o Cristo ressuscitado. Então ele, se dirigindo aos irmãos ali, ele diz: o Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Porque os judeus, eles seguiam Moisés, não cumprindo a lei na sua totalidade, mas parte da lei de Moisés. Cristo vem, se apresenta a eles como Messias,
dizendo para eles: eu vim cumprir a lei no lugar de cada um de vocês. Eu vim buscá-los, pois todos vocês são pecadores, estão debaixo de maldição e de condenação. Esse Cristo cumpre toda a lei. O fim da lei é nele. Ele morre, ressuscita. Agora não é mais o Cristo Nazareno. Agora é o ressurreto, é o ressuscitado. Paulo diz que este agora é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que eu dei esse tema que os religiosos, eles preferem viver antes da cruz, fazendo obras, vivendo debaixo de preceitos dos homens e de rudimentos ainda, cheios de fardos sobre os seus ombros, cargas pesadas sobre si? Ele é escândalo para os religiosos. Por que o Cristo ressurreto é escândalo para os religiosos? Porque eles não seguem o ressuscitado. Eles seguem o Nazareno. Tudo quanto o Nazareno fez, eles querem fazer. Ou dizem que fazem, ou dizem que tem que fazer. Jesus jejuou, Jesus ia aos montes, Jesus, ele frequentava o templo. Enfim, então todas essas coisas os religiosos fazem. Eles não abrem mão do templo, eles não abrem mão dos ritos, das liturgias, dos cerimoniais. Eles não abrem mão dos preceitos, dos rudimentos da lei. Eles vivem antes da cruz. Antes da cruz era o Nazareno, era o Cristo nos dias da sua carne. Depois da cruz, o ressuscitado. O que apareceu a Paulo e lhes deu a revelação do Evangelho da graça de Deus. Paulo recebeu com exclusividade essa revelação, tanto para os gentios quanto para tantos outros que crescem, para que não houvesse mais o que? Separação entre um e outro. Hoje não há uma separação? Claro que há uma separação. Os religiosos, os que se dizem evangélicos, eles seguem o Cristo Nazareno. Eles vivem antes da cruz. Agora, qualquer um outro que pertencer a uma religião qualquer, ou mesmo os desigrejados, que eles chamam de desviados, que somos nós, que recebemos o entendimento, nós, para eles, somos discriminados. Então eles fazem uma acepção. Então há uma separação dele para todos os demais. Nos dias de Paulo, nessa epístola aqui, quando ele fala das divisões que haviam lá, Paulo diz, aí entre vós há uns dizendo que é de Apolo, há outros aí que dizem que é de Pedro, de Cefas, de Cristo. Quando Paulo queria ouvir de que todos fossem do ressurreto, todos fossem do ressuscitado, dizendo todos as mesmas coisas, e que jamais houvessem divisões entre eles, que eles fossem unidos no mesmo sentimento e no mesmo parecer. Está aqui no versículo 10 dessa primeira epístola, do capítulo 1. Vocês percebem que nós que temos o entendimento, que seguimos o ressuscitado, nós não atacamos os nossos irmãos, mas sim
combatemos o sistema doutrinal pregado e ensinado por eles. Paulo disse para os irmãos ali: acabem de vez com essas contendas. Não é bom que haja isso entre vós. É o que nós também queremos dos nossos irmãos que estão aprisionados nas sinagogas. Deixem de fazer acepção de pessoas. Deixem de discriminar pessoas. Amem mais o seu próximo. Reconheça a Deus como único, como soberano Senhor de todos e de tudo. Pare de atacar os outros que não fazem parte do mesmo contexto seu. Deixe de os ver na carne, veja tão somente no Espírito como o Pai do Espírito os vê. Paulo disse: o Nazareno veio para os judeus. É o que nós dizemos aos nossos irmãos: o Nazareno veio para os judeus. Agora, quando ele morre e ressuscita, agora ele é de todos. Ele é de todos. Não há mais grego, não há mais judeus, não há mais gentios. Israel, que era o único, é reconhecido como povo de Deus, agora todos passam a ser filhos de Deus. Não há mais judeus e nem gentios. Então o Cristo crucificado, que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, quando a salvação vem, deixa de ser escândalo para um e deixa de ser loucura para o outro, porque agora ambos são um só. Os gregos da época achavam loucura quando ouviam falar do Cristo ressuscitado. Paulo não veio com sabedoria de palavra, ele não veio com filosofias, com palavras sublimes. Por quê? Para que a sua pregação não tornasse vã a cruz de Cristo. Mas ele ia com poder da palavra. Essa mensagem de Paulo não podia se tornar loucura para os que criam. Paulo queria que eles entendessem que o que ele pregava era o poder de Deus. Então, como ele diz que da mesma forma que Cristo crucificado era escândalo para os judeus, o ressuscitado tem se tornado escândalo também nos nossos dias para os religiosos. Porque é esse evangelho que nós pregamos. É o Cristo ressuscitado, é depois da cruz, são as conquistas espirituais que eles não aceitam. Eles preferem viver antes da cruz, fazendo obras, vivendo debaixo de fardos e de rudimentos, pregando e vivendo, sabe qual o evangelho? O da circuncisão, que não era para os gentios, mas sim para o mundo de Israel, como está escrito em Marcos 3,16, em Mateus capítulo 10, versículo 6. Então o que eles fazem dentro desses lugares? Fazem tudo que o Cristo Nazareno fez. Então qual deve ser a posição deles? Como a nossa: não fazer, mas tão somente crer e viver das conquistas espirituais que o Cristo ressuscitado nos deu. Os que andam e vivem por fé, reinando em vida, descansando tão somente nele, crescendo cada dia no conhecimento da sua palavra, entendendo que Deus tem a sua perfeita, a sua palavra é boa, ela é agradável e tudo é a sua vontade. Quando entende tudo isso, vive o reino de Deus que está dentro de cada um de nós, ao contrário de ficar buscando o reino de Deus.
Porque é isto que eles fazem. Buscam o reino. Quando o reino já está, eles ainda não alcançaram essas conquistas espirituais. Por quê? São carnais. Não são espirituais. Se fossem espirituais, não viviam antes da cruz. Não viviam seguindo o Cristo Nazareno. Não viviam seguindo o evangelho da circuncisão. Sabe por que o ressuscitado tem sido escândalo para os religiosos? Por causa de todas essas coisas. Por causa desse entendimento, por causa dessa visão que hoje nós temos, que hoje nós pregamos, que hoje nós anunciamos, por causa dessa visão de Paulo, o apóstolo, tem se tornado o crucificado escândalo para os religiosos, por mais que eles falem no ressuscitado, por mais que eles falem que Cristo vive, que Ele é ressurreto, as suas práticas dizem o contrário, porque eles vivem antes da cruz, porque eles vivem o evangelho da circuncisão, porque eles vivem debaixo de preceitos dos homens, porque eles vivem debaixo de rudimentos da lei de Moisés, porque eles vivem debaixo dos achismos de um simples mortal que se diz ter uma autoridade espiritual dada por Deus. Mentira, engano desses homens, porque eles querem primazia, eles querem títulos. Vejam aí como eles se comportam dentro dessas instituições religiosas, criando cada vez mais ministérios, convenções, dando título a um, dando título a outro, impondo mãos sobre a cabeça de pessoas e dizendo: daqui para frente você agora é separado como pastor, como apóstolo, como bispo. E assim eles vão abrindo portas e mais portas, como se abrisse um comércio, e fazendo desses lugares também comércio, porque ali o que prevalece é o dinheiro, o que prevalece ali são status, primazias, pessoas querendo viverem em destaques umas das outras, ocupando posições, desfilando dentro desses lugares como se estivessem desfilando numa passarela. Esta é a mais pura verdade. Não enxerga quem tem o véu posto sobre o rosto. Eles estão com o véu posto sobre o rosto. O entendimento ainda não lhes veio, porque o Espírito Santo ainda não tirou o véu. Essa é a pura verdade. Essa palavra é palavra sólida. Essa palavra é pérola da graça de Deus. É um alimento forte. Aqui não tem leite. Não é o alimento para meninos, é alimento para adultos, para aqueles que cresceram, para aqueles que crescem a cada dia no conhecimento de Deus, para aqueles que não querem viver debaixo de autoridade de homens, mas se submete tão somente à direção do Espírito Santo de Deus. Rompe com os homens, confronta os homens, não tem medo deles, não está nem aí para eles, os vê sim como nossos irmãos, porque nós o vemos no Espírito, não na carne, mas nós combatemos esse sistema doutrinal que está aí enganando as pessoas. Eu fui enganado durante quase 50 anos, eu como cego que era, guiei outros cegos, fui guiado por cegos, eu sei o que eu estou falando. Aqui não está ninguém que foi frustrado, como alguns pensam que eu fui um frustrado, como muitos outros foram frustrados, porque não tivemos vamos dizer, um ministério crescente, uma igreja crescente, onde tivesse muitos homens, e ali nós, com nossos títulos, estivéssemos fazendo o mesmo que eles estão fazendo. Não somos frustrados. Eu não estou nas condições deles porque eu nunca quis. Eu fui, não falo isso
com orgulho, não falo isso com vaidade. Foi importante, sim, quando lá eu estive, dentro da visão que eu me encontrava. Mas hoje eu vejo que de nada aquilo para mim adiantou. Eu fui teólogo, bacharel em teologia, professor no maior seminário das Assembleias de Deus do Brasil. Fui aluno da nata das Assembleias de Deus. Lourenço Onça, Antônio Gilberto, Abraão de Almeida, Lelé Cabral, Gesiel Gomes, Horácio da Silva Júnior, Gilberto Gonçalves Malafaia, Adival Vale, Abílio, não sei o que, Rodrigo, me esqueci o nome dele aqui, e outros. Depois eu me tornei colegas deles. Eu fui dar aula na mesma faculdade que eu me formei. Fui professor em mais 3 seminários importantes das Assembleias de Deus. Eu ocupei vários espaços dentro de onde eu congreguei. Então não tem nenhuma frustração se você pensa que eu sou frustrado. Eu não estou aqui no meu canal, eu não tenho aqui seja membro. Eu não tenho aqui, eu não peço Pix. Eu não peço dinheiro. Ninguém aqui nunca me deu dinheiro, eu nunca pedi dinheiro a ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou dando de graça aquilo que de graça eu recebi. Quando eu estava lá, eu não recebia dinheiro. Eu sempre rejeitei. Eu sempre tive essa visão. Não vai ser agora que eu vou ficar aqui pedindo dinheiro a quem quer que seja. Eu até acho e concordo que se uma pessoa quer abençoar outra, eu não vejo nenhum problema. Que abençoe. Nós devemos sim abençoar as pessoas. Se a gente pode, devemos sim abençoar as pessoas. Mas não vir com doutrina de dízimo, dizendo que é bíblico, dizendo que temos que ser dizimista, dizendo que nós temos que ser ofertantes. Não. Essa palavra nós recebemos de graça, e de graça nós damos. Assim como Paulo tinha sua profissão, trabalhava, desenvolveu o seu apostolado. Quando recebia ofertas, ele repartia para com os que precisavam, para com os necessitados. Mas ele não fazia isso que esses homens hoje fazem. Eu falo sem medo de errar. A grande maioria, não estou generalizando, mas a grande maioria está ali por causa de títulos, por causa de primazia, por causa de status, por causa de dinheiro, por causa de suas conveniências e por causa dos seus interesses. E infelizmente há outros aí também no YouTube com essa mesma finalidade, se enriquecendo. Mas problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. Abençoa o seu irmão, faça isso. Ao invés de colocar esse dinheiro nas mãos desses homens, abençoa aquele que precisa, aquele que necessita. Doe uma cesta básica. Agora nesse período, não é somente nesse período não, é durante o ano todo. Você sabe que tem pessoas que precisam, famílias que precisam. Às vezes dentro do seio da sua própria família, seus parentes, amigos. Se você puder, quando alguém estiver precisando, ajude. Quando alguém for te pedir um dinheiro emprestado, se você puder, empreste, ajude, abençoe. Faça isso. Esse é o verdadeiro evangelho. É a pura e imaculada religião para com Deus. Visitar os órfãos, as viúvas, aqueles que precisam, aqueles que necessitam. E há muitos necessitados, Então fica aí esta palavra. Se você gostou, divulgue, compartilhe, dê um like. O meu muito obrigado, um forte abraço, beijo no seu coração. Me ajude. Eu termino dizendo: nós da graça de Deus amamos vocês. Graça neles